Revolução Industrial busca a conectividade das tecnologias alcançadas com as revoluções anteriores, a partir da digitalização de todos os processos, do sistema de produção até o sistema logístico e os departamentos de marketing e venda, estarão todos conectados. Os pilares da indústria 4.0 são a internet das coisas, que seria a comunicação das máquinas, a máquina ou máquina humana, o Big Data, por conta da alta demanda de dados que agora são fabricados, né? Seja de equipamento, seja da internet, a computação em nuvem, para que a indústria não tenha mais que se preocupar com equipamentos de TI e somente com serviços de computação, né, de nuvem, para que esses dados estejam disponíveis, a robótica autônoma, que é para desenvolver a parte fabril mesmo, o processo, automatizar, a manufatura digital, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, e a segurança digital, claro, porque os dados da indústria são muito preciosos e que vão ser colocados agora disponível na internet tem que ser protegidos. No caso da manufatura digital, nosso PI focou na modelagem de produção, ou seja, a simulação como um dos processos de solução para a indústria belga. Por quê? Com a simulação é possível maior confiabilidade no processo de estimativa de custos de projetos grandes e de longo prazo. Os problemas podem ser detectados precocemente. Todos os aspectos fabris podem ser desenvolvidos e aperfeiçoados e simulados. Além da comunicação entre o engenheiro de projeto e outros stakeholders, no caso os operadores da máquina, por exemplo, ficarem mais facilitadas. Então, a simulação vem como uma das soluções, que será explicada mais à frente pelos nossos colegas. A Bela por Natureza é uma indústria cosmética há mais de 20 anos no mercado e em 2019 investiu em modernização e automatização de seu laboratório de desenvolvimento e da sua planta fabril para a produção de maquiagens e produtos skincare de alta qualidade. Com o crescimento da demanda, em 2020 está dando mais um passo, que é a melhoria dos seus processos e a automação da planta fabril, dando início assim ao uso das ferramentas da indústria 4.0. Nessa parte do vídeo, eu vou apresentar como foram feitos os levantamentos dos dados e também como foi feita a análise estatística. Para isso, eu vou lançar mão de uma apresentação, eu vou passar uma apresentação e, de acordo com a passagem dos slides, eu vou fazendo a explicação de quais foram as etapas desse processo. O levantamento de dados compreendeu o invase das bisnagas no período de maio de 2019 a março de 2020. Depois, infelizmente, por causa da pandemia, essa linha permaneceu parada até a conclusão desse nosso projeto integrador. Aqui vêm as informações da ordem de produção, qual o número de lote, peso de matéria-prima utilizada para fazer a produção, essa corrida, né, esse lote, aqui o peso individual de cada uma das bisnagas, a quantidade prevista de ser produzida, horário, tempo calculado total de produção, qual foi a produção em quantitativos, número de unidades. A partir disso, fizemos um cálculo da produtividade e a eficiência. A eficiência foi obtido dividindo a produtividade com relação à produtividade nominal informada pelo fabricante, que seria de 3.600 bisnagas por hora. Aqui essas três últimas colunas, então, nos dão conta de quantas bisnagas foram refugadas por algum tipo de defeito, por algum tipo de não conformidade considerada pela produção. A partir desses dados, nós fizemos, então, uma organização de modo que nos permitisse elaborar um histograma. Esse histograma nos permitiu identificar que esse processo tem um comportamento, uma distribuição que tende para a distribuição normal, o que nos permitiu procurar fazer a utilização de ferramentas estatísticas um pouquinho mais elaboradas, como o teste de hipótese, que nós vamos ver a seguir. Aqui um segundo levantamento.
aqui está com relação à frequência absoluta, ou seja, a eficiência do equipamento. Também podemos ver a mesma situação que ocorreu no histograma anterior, um certo comportamento que demonstra tender à normalidade. Partimos então para fazer os testes de hipótese. O teste que utilizamos aqui foi o teste tipo T-Student. Por quê? Porque não conhecíamos o desvio padrão e a variância da população. Tínhamos então que partir para a estimativa desses padrões a partir da amostra que tínhamos. E nesse caso, o teste que deve ser aplicado é o teste de hipótese tipo T-Student. A nossa hipótese H0 era de que μ, a média da amostra, seria igual a μ0, um μ estimado, o μ que seria a nossa meta. Nesse caso aqui, usamos como meta o μ0 de 2880, que corresponde a uma produtividade 80% do valor nominal informado pelo fabricante. Consideramos que para a indústria esse seria uma boa meta, uma boa estimativa de uma média de produtividade para aquela envasadora de bisnagas. Então, essa média é uma média considerada em produtividade em unidades por hora. O N é o tamanho da amostra utilizada, que pode ser visto naquela primeira planilha que foi apresentada. São 12 amostras ao todo, 12 corridas de produção. O X médio, a média de produção dessas amostras, foi de 1.777 unidades de bisnaga produzida por hora. O desvio padrão desta produtividade foi de 701. E um T, fazendo-se o T calculado desses dados acima, chegamos a menos 5,45. O índice de confiança adotado foi de 99%. E o T tabelado, com N-1 graus de liberdade, ou seja, 11 graus de liberdade e um alfa igual a 0,01, foi de 2,718. E aqui no gráfico, a gente pode fazer uma comparação dos valores obtidos e chegar na conclusão e utilizar para fazer a conclusão do teste de hipótese. Essa área branca aqui, embaixo da nossa curva normal, é a área branca que, se caísse o teste, se o T calculado estivesse dentro dessa área branca, nós aceitaríamos H0. Ou seja, não teríamos evidências estatísticas para dizer que a média da nossa amostra era diferente da média meta de 2.880 unidades de bisnaga produzida por hora. Se ela caísse a partir desse ponto azul aqui, esse azulzinho claro que está aqui, então seria rejeitado H0, H0 é rejeitado e aceitaríamos H1. Ou seja, de que a média da nossa amostra ela é menor do que μ0, do que a nossa meta, da nossa média, que é a meta. O que a gente pode ver aqui pela barra, que esse T calculado de menos 5,45 cai bastante fora desse T crítico, que seria o índice, o número de 2,718. E daí a gente vai chegar à conclusão, que nós recusamos H0 e aceitamos H1. Da mesma maneira que aconteceu, que a gente viu no slide anterior, nós fizemos um teste de hipótese para se identificar a eficiência Ni do equipamento. E utilizando o mesmo tipo de teste de hipótese. Aqui, a meta, o nosso μ0 seria de 0,8, ou seja, a eficiência que a gente quer ter do equipamento é uma eficiência de 80% em relação àquela produtividade nominal de 100%, que seriam 3.600 bisnagas por hora. Idem aqui a consideração anterior, o número de amostras, 12 também. O X médio aqui de eficiência do equipamento foi de 0,494. Lançar mão da estatística é mais para poder mostrar com fundamentação científica de que há diferenças das médias, mas só essa média aqui já chama bastante a nossa atenção, né? Porque é uma média de produtividade muito baixa para o equipamento. O desvio padrão aqui a gente vê que é um desvio padrão bem mais modesto, bem menor do que no caso anterior, um desvio padrão de 0,038. O T calculado aqui, a gente vê um T bem
bem grande, né? Menos 27,96. Usamos o mesmo intervalo de confiança e aqui o T calculado, o T tabelado, a gente vai ver que é o mesmo que o anterior. Olha como fica, olha a diferença da comparação dessa curva e a distância do T calculado com relação ao T crítico. Vejam que a curva aqui, nesse gráfico, ela teve que se apresentar bem mais apertada, bem mais espremida, até porque aqui a própria desvio padrão era um pouquinho menor, e a gente vê a distância que tem para poder a gente aqui rejeitar com muita tranquilidade o H0 e aceitar o H1. A conclusão está aqui. A análise estatísticas que tivemos em ambos os casos nos levou à rejeição do H0. O que quer dizer, em outras palavras, que estatisticamente há como comprovar que tem uma diferença entre as médias obtidas na amostra em relação à média esperada, aquilo que a gente considera como um objetivo, uma meta, um target para essa linha de produção, nas questões de produtividade e eficiência do equipamento. E a conclusão que se chega a partir dessa análise estatística, a partir dessa conclusão estatística que há diferença, é que é possível tanto reduzir variância da linha, tanto quanto ajustar para maior a produtividade e eficiência médias do equipamento. Com base em dados, identificamos que 2/3 da amostragem manteve-se abaixo dos 50%. Com base em sua eficiência, notamos que o operador humano tem grande importância e grande impacto na produção. Sendo assim, estamos implementando uma ferramenta chamada OEE. O OEE ele mede a eficiência de um equipamento ou processo, na qual subdivide-se em 3 categorias. A primeira categoria é a categoria da disponibilidade. Com qual frequência eu tenho o equipamento disponível para a produção? A segunda categoria nos fala sobre performance. O quão rápido eu estou produzindo o meu produto. A terceira categoria fala em qualidade. Quantas peças estou produzindo sem gerar defeitos? Com a aplicação dessa ferramenta, iremos melhorar muito o processo em cima da eficiência. A eficiência da máquina é de 85%. Junto com essa ferramenta, estamos implementando alguns checklists de setup e acompanhamento de produção, na qual busca a melhoria ainda mais dos nossos processos, na qual a Bela Cosmético poderá melhorar ainda mais a expectativa do cliente sobre os seus produtos. Em vista de melhorar o processo de limpeza da máquina, foi elaborado um registro de limpeza da máquina de envase e selagem. Nela, o operador registrará informações importantes para a qualidade em relação ao horário de parada da máquina para a limpeza, a qualidade da selagem até aquele momento, horário de retorno, além da linha e do produto no processo. Esses registros serão vital para a área de manutenção e da qualidade, pois poderá ser utilizado para definir a média de problemas no equipamento e impor a limpeza da envasadora pelo operador. Outro procedimento elaborado será o preenchimento do registro de temperatura pelo operador. O padrão da envasadora admite a temperatura entre 380 graus e 395 graus, fortalecendo a atenção do operador para esta informação, que deve ser registrada e entregue ao setor responsável. Esse registro deverá ser disponibilizado para a área de manutenção do equipamento, compondo mais uma ferramenta de avaliação da máquina, tanto para a comparação de reparos quanto para a previsão de manutenção da mesma. Vamos ao nosso protótipo. Optamos por fazer um modelo digital da linha de envase do produto Pro Unha da Bela por Natureza. Para isso, utilizamos como ferramenta de modelagem o software FlexSim.
Flexim é um poderoso simulador para aplicações em manufatura, logística e atendimento. Com ele podemos modelar um layout e parametrizar todas as máquinas e pessoas. Também é possível analisar os resultados obtidos e implantar melhorias, otimizando o processo. O site disponibiliza a versão demo, que foi a que nós utilizamos no nosso protótipo. Nosso simulador consegue representar as diversas fases do invase do produto ProUnha. Para simular a envasadora, foi necessário combinarmos alguns itens: o tanque, o dosador, a esteira e 2 combiners, sendo que um é utilizado propriamente para o invase e o outro para colocar o lacre e a hang tag. Note que utilizamos as filas como parte da máquina. Então nós temos uma fila aqui que é o alimentador de bisnagas. Outra parte da operação, que seria a embalagem, foram necessário a combinação de 2 outros itens, um separador e um outro combiner, que vai ser utilizado para a embalagem, e também uma esteira. Aqui nós temos uma outra fila de produtos acabados. O simulador também permitiu colocarmos as 3 pessoas que operam essa linha. O operador 3 é responsável propriamente pela operação de envase, o operador 2 pelo transporte do produto acabado até o primeiro separador, e o outro operador trata do produto já embalado. Antes de colocar o simulador para rodar, eu queria mostrar algumas coisas. Verifique assim, aqui nós temos o tanque do produto. Eu consigo parametrizar a quantidade de produto que tem dentro desse tanque. Na linha de produção da Bela, os tanques comportam 150 quilos. O mesmo ocorre com os demais. Aqui, por exemplo, no alimentador da envasadora, nós temos a capacidade de 400 tubos. Todos os elementos aqui podem ser parametrizados, e nós parametrizamos utilizando o que foi visto nas planilhas de análise de produção. O simulador permite que eu acelere o processo. Então eu vou começar a rodar. Vemos aqui, olha, que existe já uma primeira produção. Aqui nós temos o alimentador, né? Então, a partir desse momento, olha, já está acontecendo a produção, né? Ela está em ritmo acelerado, e temos o operador levando o produto para a embalagem. E aqui o segundo operador pegando o produto embalado, né, e trazendo para a parte de produto acabado. Se eu quiser saber o comportamento do produto na linha, basta eu clicar em cima dele. E aqui, olha, eu consigo verificar que foram produzidas 5.012 bisnagas. Isso corresponde a 12 caixas que foram agrupadas em 400 bisnagas por caixa, tendo uma sobra aqui. Bem, essa é somente uma demonstração, o programa ele é muito mais complexo, né? E mais interessante é que nós utilizamos todos os recursos aqui, olha, pode verificar que usamos ele até o limite, e mesmo assim ainda
faltou alguns detalhes. Por fim, aqui temos uma visão mais ampla de toda a linha funcionando. A simulação realmente é um recurso cada vez mais indispensável. Ela economiza tempo, ela consegue precisar várias operações e prever determinadas situações de uma forma rápida e econômica. No entanto, carece de uma boa programação, né? Os elementos, a alimentação do software, ela não é tão simples, ela precisa de um engenheiro de produção que realmente entenda de todo o processo e que entenda como que a operação deve ser executada. A partir dos testes estatísticos que realizamos e também das simulações realizadas com o software FlexSim, nós chegamos à conclusão que o processo produtivo de invase de bisnagas da empresa Bela por Natureza pode sofrer uma melhoria significativa, tanto na produtividade quanto na eficiência do equipamento. Para isso, o grupo sugeriu que fossem implantados alguns métodos, algumas ferramentas de controle do processo para procurar reduzir exatamente aqueles que foram considerados os pontos de maior perda de produtividade, os pontos de maior geração de produtos considerados não conformes, de refugos na produção com a máquina, com a envasadora automática. Esse processo que a gente sugere de melhoria, essa parte de melhoria que nós sugerimos, vai passar por um controle mais próximo no processo, desde o setup da máquina até o acompanhamento para o processo de selagem, por meio do controle de temperatura da parte do ferramental que faz a selagem das bisnagas. Esse é um dos problemas identificados. E outro é a questão do controle de limpeza do equipamento. Um outro problema recorrente que fazia perder não só a produtividade, como aumentar o refúgio de bisnagas, uma vez que o produto depende muito da aparência final para ir para as gôndolas de venda. Nesse caso, esses dois, conseguindo um controle mais apurado dessas duas perdas de produção, a gente tem certeza que a produtividade vai ser muito maior. Finalmente, a gente procurou também sugerir que fosse implantado um controle estatístico no decorrer da avaliação do processo, e que a gerente industrial possa, ao final de cada produção, alimentar uma planilha de dados e com essa planilha fazendo acompanhamento para ver o que está funcionando e o que não está funcionando depois dessas sugestões de melhoria. Com isso, ela vai poder imediatamente identificar se o processo está tendendo para uma melhora.